Fala galera, no Quem é Quem de hoje vamos falar do Batman, que em 2019 completa 80 anos. E não importa se você mora na Lua, todo mundo conhece o Batman. Seja dos quadrinhos, da série de TV, dos filmes ou até mesmo da Carreta Furacão. Batman é um dos personagens mais conhecidos do mundo. Mas antes, se inscreva no canal, clica nas notificações para não perder nenhum vídeo mais. E vamos pra vinheta. Pois bem, galera, o Batman foi criado em 1939 e apareceu pela primeira vez nos quadrinhos Detective Comics 27. 27 é 27. Para os que não sabem, Batman é o milionário Bruce Wayne que, quando criança, testemunhou o assassinato dos próprios pais e cresceu e se tornou um justiceiro na fictícia cidade de Gotham City. Para os que não sabem, Gotham City é baseada em Nova York, enquanto que Metrópolis, do Super-Homem, é baseada em Toronto. Em 80 anos, muitos personagens apareceram e com a ajuda dos nossos gráficos maravilhosos, vamos mostrar para vocês os principais personagens do universo do Homem-Morcego. O único outro personagem que aparece na edição de lançamento do Batman foi o Comissário Gordon, da polícia de Gotham, que sempre usa aquele farol para chamar o Batman sempre que ele precisa. O farol é basicamente um sinal de incompetência da polícia de Gotham City, né? Já o mordomo Alfred é outro personagem que aparece ainda nos anos 40, para responder aquela básica pergunta: quem cuidou do Bruce depois que os pais morreram? E o Alfred acaba se tornando mais que um mordomo, ele já é parte da família do Bruce. Mas antes do Alfred ainda, foi introduzido o personagem que as pessoas mais associam com o Batman, o Robin. E já existiram 5 Robins. O primeiro, Dick Grayson, é aquele que a gente conhece do seriado, do desenho dos Super Amigos e do filme que todos tentamos apagar da nossa memória. Ele é um órfão que o Batman pega para criar e treina para ajudá-lo. O Robin também se torna um dos membros fundadores dos Titãs, Novos Jovens Titãs, e quando ele já começa a ficar velho demais para usar aquele uniforme, ele abandona o Robin e se torna o Asa Noturno. Com o Dick abandonando o manto de Robin, Batman encontra outro órfão, Jason Todd, que vive nas ruas de Gotham e o leva para Neverland, Mansão Wayne. A DC decidiu fazer de Jason uma personalidade completamente diferente do Dick. Ele era mais rebelde, fazendo com que o papel de Robin seja uma redenção para o Jason, mas o público não curtiu. E teve uma votação e o público votou pela morte do Jason Todd pela mão dos Coringa 5 anos depois. Jason morre, mas depois ressuscita e se torna o Capuz Vermelho, que é introduzido como inimigo do Batman, querendo vingança por ele ter deixado Jason ser morto, mas depois eles se entendem. O terceiro Robin é Tim Drake, um adolescente que descobre a identidade do Batman e vai lá convencê-lo a treiná-lo para se tornar o novo Garoto Prodígio. Com Tim, o uniforme muda e já não o vemos usando aqueles shorts curtos por aí. Tim também deixa de ser Robin e se torna o Red Robin. Após Tim Drake, temos a primeira Robin feminina. Espera, já havia aparecido uma outra Robin feminina, mas numa história do Frank Miller que se passava no futuro, ou seja, fora da continuidade do universo DC. Então, desculpa aí, Carrie, mas a primeira é Stephanie Brown. E Stephanie Brown, que se torna a Robin, já havia aparecido nos quadrinhos como a Saltadora, filha de um vilão chamado Mestre das Pistas, e teve um rolo romântico com o Tim enquanto ele era Robin. E depois ele tomou o lugar dele. Stephanie também foi assassinada, mas depois descobriu-se que era fake news. Mas aí a gente ainda vai falar um pouco mais dela depois. Quando todos achavam que Stephanie estava morta, eis que aparece Talia al Ghul na vida de Bruce Wayne e lhe apresentam Damian Wayne. E praticamente diz: toma que o filho é teu. Mas Damian já veio treinado pela mãe e pelo avô, inimigo do pai, Ra's al Ghul. Ele é o atual Robin, mas isso pode mudar, já que Robin é que nem fazer parte do menudo. Cresceu, tchau. Agora a gente vai falar da Batwoman e das Batgirls. Vamos falar das duas juntas, porque elas aparecem pela primeira vez mais ou menos na mesma época, com uma pegada de serem pares românticas do Batman e do Robin. Mas depois as histórias delas se separam. As primeiras eram Kathy, Batwoman, e Betty, Batgirl, Kane. Elas eram primas e não são muito conhecidas, porque elas apareceram poucas vezes lá pro final dos anos 50 e nos anos 60.
Daí a DC resolveu acabar com esses personagens, junto com o Batcão, sim, e o Batmite, não me pergunte, por serem muito bobos. Em 67 aparece a Batgirl, que é que a gente conhece. Bárbara Gordon, sobrinha do comissário Gordon, que uma vez a caminho de uma festa fantasia, que ela foi vestida como versão feminina do Batman, ela acaba ajudando o Batman contra alguns bandidos e toma gosto pela aventura. Na história Piada Mortal, ela leva um tiro do Coringa e se torna paraplégica e usa seus conhecimentos em informática e biblioteconomia e se torna a Oráculo. Mas espera! Antes da Oráculo ocorre a crise nas Infinitas Terras. E a DC oficializa que a Batwoman e a Batgirl dos anos 50 e 60 não apenas não vai aparecer mais, como elas nunca existiram na cronologia DC. Mas, numa reviravolta maior de que quando a Flora virou vilã, aparece uma personagem nos Titãs chamada Flamejante, que era apaixonada pelo Robin. Até aí ok. Só que a sua identidade secreta era Betty Kane. Agora, ao invés de um Y, um E no final. Mas não há nenhuma menção do seu passado de Batgirl e nem da sua prima, Kathy. Mas vamos voltar a falar de Bárbara Gordon. Depois dela ter se tornado paraplégica, a vaga de Batgirl está aberta. Eis que surge uma nova inimiga do Batman, uma assassina que veio para matar, chamada Cassandra Cain, que foi treinada pelos seus pais, David Cain e Lady Shiva, outros assassinos também. E ela teve uma lavagem cerebral. E aí o Batman resolveu então acolhê-la e usar esse treino que ela teve para o bem. Ela apareceu como Cassandra Cain em 1999, em julho, e em agosto ela já era Batgirl. Depois disso, em 2004, o Batman pediu para que ela se tornasse Kazumi e fosse ser espiã da Justice League Elite. Logo após disso, quando apareceu Batman Incorporated, que vamos falar depois, em maio de 2011, ela virou Black Bat, a morcega negra, que é a Batman de Hong Kong. E em março de 2016, ela ficou a Órfã. Esse é o nome dela, Órfã mesmo. Mas antes, vamos rebobinar um pouco, porque em setembro de 2006, eis que aparece a nova Batwoman, na edição 11 da revista 52. E surpresa, quem é ela? Prima de Betty Kane, flamejante, Kate Kane. E também tiramos o Y e botamos outro E ali. Isso dá uma crescida no personagem. Voltando agora, então, desde que Cassandra Cain deixou de ser Batgirl, temos uma vaga aberta. Em agosto de 2009, quem toma o lugar dela? Stephanie Brown, ex-Robin, ex-Saltadora, que a gente já tinha falado antigamente. Só que em setembro de 2011, com o reboot de todo o universo DC, eis que a Batgirl volta a ser Bárbara Gordon, que não é mais paraplégica. Ela fez uma cirurgia na África do Sul, revolucionária, e agora não só consegue andar, mas consegue pular de telhado em telhado de Gotham City. Nós vamos fazer um outro vídeo falando dos vilões do Batman, mas essa vilã a gente tem que falar aqui. É a Mulher Gato. Ela já apareceu na edição 1 do Batman em 1940. O que acontece é o seguinte, ela começou como vilã, depois ela toda sedutora, e agora o que aconteceu? Ela casou com o Batman e já teve uma filha com ele. Aí nós vamos entrar numa outra história muito bizarra, mas muito engraçada até. A Caçadora. A primeira Caçadora apareceu em novembro de 1977. E o nome dela é Helena Wayne. Sim, como Bruce Wayne. Ela é a filha de Bruce Wayne e da Mulher Gato num outro universo. O que aconteceu é o seguinte... Quando aconteceram as crises nas Infinitas Terras, morreu Helena Wayne. E em abril de 89, a DC resolveu usar o nome A Caçadora e criou uma nova personagem, chamada Helena Bertinelli, em que tinha uma outra história que não era nada ligada à família Wayne. Mas em 2011, com o reboot da DC, o que aconteceu? Helena Bertinelli nos conta que, na verdade, ela é Helena Wayne, que veio do outro mundo por um portal e se apossou da identidade de Helena Bertinelli. Ou seja, é todo mundo a mesma coisa, entendeu? Próximo personagem que vamos falar é Azrael, que é Jumpo Valley. O que acontece? Quando teve aquela história em que o Bane deixou o Batman paraplégico, precisávamos de um novo Batman. E quem eles foram buscar? Azrael, que fazia parte de um culto, que tinha ensinado ele, não sei, tipo, umas pataquadas.
E aí o que aconteceu? Ele apareceu em outubro de 92 como Azrael. E depois se tornou o Batman em 93. Até o ponto em que o Batman ficou bom e voltou a ser Batman e ele voltou a ser Azrael. E a próxima personagem é Misfit, que é Charlotte Gage Radcliffe. Ela apareceu no Birds of Prey, ou Aves de Rapina, edição 96, em setembro de 2006. Ela também era uma menina de rua, mas com poderes de teletransporte. E essa é uma grande diferença, porque até agora ninguém tem superpoderes na família do Batman. Essa é a primeira personagem que começa a ter já superpoderes não normais e que não foram treinados. Próximo bloco de personagens que eu vou apresentar pra vocês são personagens civis. Eles não são super-heróis, eles são gente normal como a gente que faz parte do universo do Batman. A primeira é a Dra. Leslie Tompkins. Ela é madrinha do Bruce Wayne e ela apareceu para responder a pergunta: onde que o Batman vai cada vez que ele se machuca? Então ela é uma médica que sabe da identidade secreta do Bruce Wayne e cuida dele toda vez que ele se machuca. O próximo é Lucius Fox, que apareceu em 79. Ele trabalha com o Batman e vamos falar dele um pouco mais tarde. Próxima, como nós já falamos dela, Talia al Ghul, filha de Ra's al Ghul, mãe de Damian Wayne, filho do Batman. E temos Julia Pennyworth, que é a sobrinha do Alfred. O interessante aqui foi que ela foi introduzida 2 vezes no universo Marvel. A primeira, pré-crise, ela era apenas a sobrinha do Alfred. Quando ela apareceu pós-crise em abril de 2014, ela já era uma agente secreta que luta por aí, umas coisas assim. O próximo personagem é Harold Arnold, que também apareceu em 89 para responder a pergunta: quem constrói todas as coisas do Batman? O cinto, o carro, o avião, o helicóptero, todas as coisas do Batman são construídas por Harold Arnold, um corcunda que fica dentro da caverna e não sai de lá nunca. E os próximos personagens são membros da polícia de Gotham City, Harvey Bullock e René Montoya. E o interessante é o seguinte: Harvey Bullock está no seriado Gotham e René Montoya, a primeira vez que ela apareceu não foi nos quadrinhos, foi no seriado animado do Batman. E foi tão bem recebido que ela apareceu no Batman 475 em 1992. Quando a gente pensa em Batman, a gente já pensa logo na Liga da Justiça, mas o Batman também já fez parte de outras equipes. Na primeira equipe, que são os Renegados, o Batman brigou com a Liga da Justiça por ela não ser tão proativa. Então, em julho de 1983, ele apareceu na revista The Brave and the Bold com os Renegados. Outra equipe que também faz parte do universo Batman são as Aves de Rapina, que é uma equipe formada por Caçadora, Oráculo e Canário Negro. 3 mulheres que fazem a ronda de Gotham City. Apareceram em junho de 1996. E o mais recente, em janeiro de 2011, é o Batman Inc. Batman Inc. é interessante porque é praticamente uma franquia do Batman. Então você vai ter que começar a ter, gente, Batman de Hong Kong, que foi Black Bat, que nós já falamos, Cassandra Cain, Batman do Japão, Batman da Rússia, Batman de onde você quer que seja. E começa a ter Batman pelo mundo inteiro. 2 membros do Batman Inc. que são interessantes de dar uma checada é o Batwing, que apareceu até no desenho animado do Batman, que era David Zavimbe, um policial do Congo que virou Batwing e agora ele depois deixou de ser Batwing para voltar a ser um policial no Congo. E essa identidade então foi tomada por Luke Fox em junho de 2013, se eu não me engano. Luke Fox é filho do Lucius Fox, aquele lá de cima que trabalhava com o Batman. O próximo personagem é o The Signal, que é Duke Thomas, o nome de Duke Thomas, que é literalmente a personificação do sinal do Batman, aquele sinal que o comissário Gordon apontava para o céu desde a primeira aparição do Batman. Gente, é óbvio que existem outros personagens, e é bom que vocês pesquisem, porque são muito legais, mas não dá tempo da gente colocar todos num vídeo só. Então, se inscreva no canal, dá seu like, aperta o sininho para não perder os próximos Quem é Quens que vem por aí. Valeu, gente!